Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie, bem-vindos a mais um vlog. No vlog de hoje, a gente vai falar sobre todos os livros que eu li durante o mês de novembro. Em novembro, eu passei de todas as expectativas. Foram 14 livros, eu não abri a minha lista. Cadê minha lista? E eu não planejava ler 14 livros, eu não esperava ler 14 livros. Todo mês eu tenho uma listinha, pelo menos toda semana. Às vezes eu não tenho pro mês inteiro, mas às vezes durante a semana eu tenho uma lista com os títulos dos livros que eu quero ler, né? E esse mês eu realmente, eu não esperava ler tanto. Então vamos falar sobre esses livros. 14, como eu disse. Vamos começar com os audiobooks, que vocês sabem, quem já é daqui sabe. Eu não levo muito a sério os audiobooks que eu leio, são muito mais pra ter som de fundo, pra eu ter uma coisa pra ouvir. Às vezes quando eu tô jogando um joguinho, às vezes quando eu tô cozinhando, sabe? Tô vivendo minha vida, tô ouvindo. Às vezes eu não presto atenção em tudo que acontece, tá? Então não me perguntem a história completa de audiobooks, porque eu não vou saber. Mas eu ouço, então eu tenho os spoilers. Então foram 3. Goosebumps, do R.L. Stine. Dessa vez foi The Haunted Mask. The Haunted Mask, acho que é um dos melhores episódios da série. Muita gente considera um dos melhores, que é aquele com a Mary Beth, a personagem que bota uma máscara e a máscara gruda nela e ela se torna o monstro da máscara, né, e tal. Da visão de uma criança, eu imagino que seja bem assustador e é divertido. Eu gostei. Depois temos The Turn of the Key, da Ruth Ware, que foi, sei lá, meio confuso, muitos mistérios e o final eu achei meio chato. É realista, que é o que eu gosto de finais realistas. É sobre uma babá que vai morar numa casa de pessoas ricas, e a casa é toda high-tech, toda chique, só que a propriedade é muito antiga e tem muitas histórias de fantasmas na propriedade, e aí a babá começa a ver coisas, a ouvir coisas. O último audiobook que eu ouvi esse mês foi A Court of Wings and Ruin, que eu acho que terminou o meu ciclo com a Sarah J. Maas, por enquanto, talvez. Corte de Asas e Ruína. E foi interessante, como eu sempre digo, ouvir esses livros é quase como assistir um reality show em que metade do tempo as pessoas estão criando drama e falando de assuntos aleatórios que não tem nada a ver comigo. Nesse caso era sobre a política de um universo que não existe. Guerra e gente morrendo. Esse livro teve muita gente morrendo. Se você gosta e se você tá pensando, eu vou ler Corte de Asas e Ruína, muita morte. Se você é apegado aos personagens, eu acho que é capaz de chorar. Vamos então agora aos livros que eu li no Kindle. Meu braço tá parado aqui porque todos os livros físicos estão aqui embaixo, tá? Mas eu vou falar deles por último. Então eles estão aqui debaixo do meu braço, por isso que meu braço não tá se mexendo. Mas vamos aos livros que eu li no Kindle. Primeiro foi Slow Days Fast Company, da Eve Babbitt, que eu dei 3 estrelas. Foi meio chato. Basicamente ela falando sobre os amigos que ela fez quando morava em Los Angeles e algumas aventuras que ela viveu, pessoas que ela conheceu e foi em viagens com essas pessoas e coisas assim, mas nada muito interessante. Depois eu li Slave Play, do Jeremy O. Harris, que eu dei 4 estrelas. Esse foi bom. Esse quebrou barreiras. É uma peça, vamos começar daí. Slave Play é uma peça na qual nós temos 3 casais. Esses casais são interraciais, pessoas negras e pessoas brancas, ou então pessoas negras de tom mais escuro e pessoas negras de tom mais claro, tem um pouco disso também. Só que eles andam passando por certas dificuldades e aí eles decidem fazer uma terapia que é basicamente: vamos voltar aos tempos de escravidão só pra sentir. É fetiche, mas é bem extremo, fetiche é o extremo, pra ver se funciona, pra ver se vocês voltam a se amar. E é muito estranho, mas traz umas discussões bem fortes, bem interessante. Depois eu li Death in Her Hands, da Tessa Moshfegh, que eu dei 4 estrelas e meia. Eu tô pensando em mudar pra 5 estrelas, sendo bem sincera, porque toda vez que eu lembro desse livro eu fico assim: lindo demais, maravilhoso. Essa história, ela é um mistério sem fim, não tem conclusão, mas é muito gostoso. É sobre uma mulher de 72 anos, se eu não me engano, viúva, que foi morar na frente de um lago com um cachorro. Ela quer ter uma vida simples, numa rotina. E aí um dia ela encontra um bilhete no seu caminho passeando com o cachorro. E esse bilhete diz: o nome dela é Magda. Aqui está o seu corpo. Ninguém nunca vai saber quem a matou. Não fui eu. Eu acho que é assim o bilhete. Eu praticamente memorizei de tanto que ela foca nesse bilhete. E essa senhora, né, começa a pensar: alguém morreu, quem é Magda? Onde é que eu vou? O que é que eu faço? E ela pensa em chamar a polícia, mas ela não chama a polícia porque ela não confia nos policiais da cidade. Então é bem legal o livro, bem interessante. Eu gostei muito, muito mesmo. Acho que eu vou dar 5 estrelas. Depois, por último, mas não menos importante, vocês vão ver esse vídeo na terça-feira, eu li O Papel de Parede Amarelo. Eu não anotei o nome da autora de novo, esqueci. E eu dei 3 estrelas e meia.
Eu vou falar mais no vlog com spoilers, né? Mas é um livro com vários contos, várias histórias escritas mais ou menos no século XIX pro século XX pela Charlotte alguma coisa. Os contos têm como um tema feminista ou terror, fantasmas, um mistériozinho ali no fundo. Mas alguns deles eu gostei muito. Outros eu achei chatinho ou meio bobo, simplesmente meio, tipo, pra época deve ter sido muito interessante, mas pra nós hoje em dia, com todas as histórias pesadas que a gente tem, alguns pareceram um pouco bobos. Mas eu vou falar mais no próximo vídeo, então é só isso por enquanto. Vamos agora então aos livros físicos. Vamos. Lembro, começando por Cinco Esquinas, do Mário Vargas Llosa, que eu dei 2,5 estrelas. Eu achei chato. É uma história sobre terrorismo, no sentido assim de pessoas muito ricas sendo subornadas pelo seu dinheiro por jornalistas. Eu não gostei, eu realmente não gostei. Depois eu li Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que eu dei 3 estrelas, porque eu achei também um pouco lento demais pra mim. E os conflitos eu achei chato, sabe? Tipo, muitas coisas que podiam ser resolvidas se as pessoas conversassem direito umas com as outras. Muito conflito assim de tipo, ah não, eu não gostei do que fulano fez. Mas o que fulano fez pra você? Não vou dizer. Depois eu li As Bodas do Poeta, do Antônio Scarmeta, que eu dei 3,5 estrelas. Esse aqui foi um pouquinho mais divertido do que Orgulho e Preconceito, mas ele é meio quebrado. A história não é bem linear e você às vezes esquece quem são os personagens e qual é a função dos personagens. O tal poeta só aparece no livro depois de um tempo e aí você já nem liga ele com a ideia do poeta que vai se casar, sabe? Já não tem uma conexão. Você esquece que ele é o poeta. Esse livro é sobre uma ilha, um território assim meio abandonado por países. Um homem que sai da Áustria pra viver nessa ilha. Ele é o poeta, ele quer ser livre. Então ele vai pra esse lugar onde não tem muita jurisdição. E ele se apaixona por uma moça, eles vão se casar. E aí uma guerra começa. E tipo, o dia do bombardeamento da ilha, né, no meio dessa guerra, tive que parar a gravação e tal, porque coisas aconteceram por causa da chuva. Gente, Florianópolis está inundada. Inundada. Meu namorado não vai ter expediente hoje, porque tá tudo inundado. Ok, tá. As Bodas do Poeta, 3,5 estrelas. Nem me lembro onde é que eu tava, do que eu tava falando, mas é isso. O bebê, eu li A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, que eu dei 4,5 estrelas também. Eu reli as partes desse livro que me fizeram chorar. Se você viu esse vídeo, chorei. Eu reli as partes que me fizeram chorar. Reescrevi as partes que me fizeram chorar no meu diário. Eu pensei no assunto. Esse livro me fez pensar muito. Mas depois, porque foi bem o início que me fez chorar. A partir da parte que eu parei de chorar, é só uma grande aventura, uma coisa surrealista, bizarra, uma loucura. Mas foi muito divertido. 4,5 estrelas. Eu não vou nem explicar exatamente sobre o que é esse livro, só sabe que é uma mulher e ela tá pensando na vida, pensando no futuro, pensando em coisas, tudo baseado na ideia de que a empregada dela foi embora. Depois eu li Citizen Girl, Emma McLaughlin e Nicola Cross, que eu dei 4 estrelas. Me diverti muito, sendo bem sincera. É sobre uma mulher nos anos 2000. Ela tá tentando arranjar um emprego melhor, ela não gosta da chefe dela e aí ela é demitida. Aí ela é obrigada a aceitar qualquer coisa. Ela tá eu preciso de um emprego, pelo amor de Deus, eu vou ter que sair do meu apartamento. Eu era uma mulher independente, eu quero continuar sendo uma mulher independente. Então ela aceita um emprego que ela achava que era semelhante ao que ela fazia na empresa anterior, mas não é. É uma grande bagunça, conflito atrás de conflito, mas é bem interessante, na minha opinião. Me ajudou muito a pensar sobre a autoestima da gente no ambiente de trabalho. Que é uma coisa que, eu nem me envolvo, eu evito muito esse tipo de coisa. É um dos motivos pelos quais eu decidi me fazer vídeo pro YouTube e trabalhar como criadora de conteúdo. É porque eu tenho muito medo desse tipo de ambiente. Muito medo mesmo. Eu tô perdendo esse medo no momento, eu tô tentando, trabalhar nisso e tal, porque eu não quero ter medo desse tipo de coisa, sabe? Esse livro me ajudou um pouco com isso. Me ajudou um pouco com essa ideia de, não, só vai, aprende, você vai lá e aprende. Ajudou com isso, foi bem divertido. Bem divertido. E o penúltimo livro físico que eu li em novembro foi Princesa Margarida, da Judith Krantz, que eu dei 2 estrelas. Ele é bem problemático. Tem muitos assuntos problemáticos nesse livro. E uma coisa que eu não sei nem se eu mencionei direito no vlog, falando sobre esse livro específico, não é que, ele trata assuntos negativos
E o problema não é esse, sabe? O problema não é... Aí ele fala sobre racismo, xenofobia, capacitismo, incesto, abuso sexual. Todas essas coisas estão aqui. Mas esse não é o problema. O problema é a maneira como ele trata... Homofobia também. O problema é a maneira como ele trata, entendeu? Algumas dessas coisas. Tipo, a única mulher lésbica, ela se casou com um homem e esse homem é gay. Mas, tipo... A gente nunca fala dele. E aí, tipo, os dois casaram porque os dois não queriam que ninguém soubesse. Mas aí ela, quando ela tenta ter relacionamentos com outras mulheres, ela toma cuidado porque ela não quer que mulheres que não são lésbicas saibam que ela é lésbica. Eu tô tentando eu não sei explicar, mas o jeito que a autora escreve é como se, tipo, por ela ser homossexual, ela tem atração sexual por todas as mulheres que ela vê. E ela simplesmente toma cuidado pra não demonstrar a atração que ela tem por todas as mulheres que ela vê. Pelo menos esse foi o raciocínio que eu tive, que eu dei um passo pra trás e fiquei assim... Vamos parar de falar dessa mulher como se ela fosse uma predadora. Então esse é mais um dos problemas que eu encontrei nesse livro que eu não mencionei no vlog. Por último, mas não menos importante, um outro livro que vocês vão ver em um vlog no futuro é A Coragem de Não Agradar, do Ichiro Kishimi e do Fumitake Koga. Eu tô lendo pra um blog específico. Eu mencionei eles recentemente, meu namorado ganhou os dois dos mesmos autores. E eu tô falando deles em um vlog específico. Tá sendo interessante, eu resolvi dar 3 estrelas. No máximo 3,5 estrelas pra esse aqui, porque ele é legal, tipo, a ideia que ele traz sobre certas coisas é muito legal, mas outras não. Basicamente é sobre a filosofia do Adler em psicologia e tal, do que o ser humano precisa tratar pra ser feliz e pra ter uma vida saudável e etc. E aí ele explica nesse livro, é um filósofo conversando com um jovem e eles estão explicando como é que é. É positivo em alguns momentos, mas em outros não, principalmente quando se tratando de doenças mentais. Porque na época, imagino, né, lá no século XX, esse cara, ele não tinha muitas condições de saber o que são realmente doenças mentais, né, quando falta certas substâncias no nosso cérebro. Pequenos problemas que vêm do nascimento da pessoa, às vezes, né? Nossa, agora eu tô pensando um pouquinho capacitista. Um pouquinho capacitista. Caiu a ficha agora sim, sabe? Quando você... o diálogo, a maneira como a história desenrola. Eu imagino que até uma pessoa que nunca tenha estudado psicologia, nem, né, não sabe nada desses conceitos, conseguiria entender muito bem o que tá sendo dito aqui. Mas agora que eu tô pensando... não tem nunca a menção de... Bom, tem um pouquinho a menção de pessoas com deficiência, mas só negócio assim de ser recebido pela comunidade... e apreciado pela comunidade ao seu redor, sabe? Que não é suficiente, na minha opinião. Ok, vamos deixar assim aberto. Eu vou continuar pensando, e aí eu falo mais no assunto no vlog em que eu tô falando sobre esses livros, porque eu ainda não terminei o vlog sobre esse livro. Então, vamos deixar aberto, porque agora eu tô pensando nisso. Gente, esses foram todos os 14 livros que eu li em novembro de 2022. Estamos em dezembro. Uau! Chegando o Natal. Eu já sei o que eu quero de Natal, falando nisso. Tô bem animada, esperando um momento pra alguém me perguntar e eu poder dizer. Muito obrigada por assistir o vídeo, galera. Muito obrigada por estar aqui, pelo seu apoio. Tivemos novos inscritos essa semana, muitos. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada se você se inscreveu recentemente. Muito obrigada pelo apoio de verdade. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que é o vlog do Clube das Suspeitas. Tchau!